nossa saudação com muita alegria e votos de paz. Quando, na questão de número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é Deus? A resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, poderia existir a cocriação? É sobre a atuação do Espírito na cocriação da ordem universal que vamos conversar com Irvênia Prada. Irvênia é palestrante, escritora espírita da cidade de São Paulo. Olá, Irvênia, nossa querida amiga, estamos muito felizes em tê-la conosco. Eu também, Ivone, muito feliz de encontrar com você, com Lanes, com toda a comunidade espírita aqui de Maringá. E já fazia um tempo que eu não conseguia vir, né? Sim. Então foi muito bom voltar aqui, encontrar todos vocês e realizar mais uma tarefa, né? Estávamos com muita saudade. Muito obrigado. Irvênia, conforme nós nos referimos, sendo Deus o Criador de tudo que existe, como nós podemos entender o que o Espírito André Luiz, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, chama de cocriação? Ivone, esse assunto é muito bonito, né? Quando eu comecei a perceber a grandeza desse assunto, eu fiquei muito entusiasmada. Porque tudo isso que o Evangelho nos passa, que o Livro dos Espíritos nos passa, enfim, toda a obra da codificação, está com base na razão, na inteligência, no raciocínio lógico, né? E Allan Kardec, no livro Espiritismo, logo na introdução, ele diz que Sócrates e Platão foram precursores da doutrina cristã e particularmente do Espiritismo. Eu sempre fiquei muito interessada nisso e no ano de 2020, assim que começou a pandemia lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de filosofia daqueles antigos filósofos da Magna Grécia Antiga, né? E eu percebi que não só Sócrates e Platão foram precursores, mas também os chamados filósofos pré-socráticos. Porque esse método que a doutrina espírita usa para entender as coisas, que é a razão, começou lá na Magna Grécia Antiga, no século VII a.C. Um indivíduo, certamente um espírito luminoso, ele começou a perceber que o conhecimento devia se fazer através do raciocínio lógico. Ele começou a juntar algumas pessoas, esse indivíduo nada mais, nada menos era Tales, da cidade de Mileto, né? Então fundou-se um grupo de filósofos chamados filósofos da natureza. Por quê? Eles estudavam os elementos da natureza que chamavam de physis. E de repente eles começaram a perceber por que tantas espécies de plantas, de animais, e começaram a imaginar alguma coisa além da matéria que fizesse com que aquela matéria das plantas, dos animais, se mostrasse como se mostrava. E Anaximandro, dessa escola de Tales de Mileto, foi o primeiro filósofo que idealizou um elemento organizador da matéria fora da matéria. Ele chamava de apeiron. Então, eu estou convencida, Ivone, que toda essa coisa do raciocínio lógico que a doutrina espírita usa começou lá no século VII a.C., na escola de Tales de Mileto, né? E Anaximandro. Então, hoje a gente pode fazer um paralelo entre esse apeiron de Anaximandro com o princípio inteligente que a gente usa na doutrina espírita, ou espírito, né, que é a mesma coisa. Então a gente já sabe pela observação e também pela questão 27 do Livro dos Espíritos que na natureza só existem duas coisas, espírito e matéria. E acima desses dois elementos, como você disse, Deus, o Criador, inteligência suprema, Criador de todas as coisas, né? Bem, então, como você perguntou da cocriação, a gente então vai partir da criação universal feita por Deus, inteligência suprema. Mas Deus criou também seres inteligentes. E a inteligência como atributo do espírito, ela tem a capacidade de fazer muitas coisas. Então Deus permitiu aos espíritos, que são seres inteligentes,
há essa atividade da chamada cocriação, como André Luiz refere no livro Evolução em Dois Mundos, logo no primeiro capítulo, não é? Então, existem dois tipos de cocriação, segundo André Luiz. A cocriação em plano maior, que é atribuída a espíritos luminosos já dos últimos graus do processo evolutivo. E a cocriação em grau menor, em plano menor, a nós aqui, né, que ainda estamos num patamar evolutivo muito precário, muito primitivo, mas que também já podemos fazer várias coisas. Então é isso que André Luiz chama de cocriação, uma atividade de seres inteligentes permitida por Deus, nosso Pai. E qual é a diferença fundamental entre a cocriação em plano maior e a em plano menor? A diferença fundamental é o nível evolutivo dos espíritos. Então, Emmanuel, por exemplo, A Caminho da Luz, capítulo 1, ele diz assim, que espíritos puros da mais alta categoria da evolução espiritual, e Jesus é um dos membros, Deus atribuiu a eles a possibilidade de cocriação, gerando e organizando a distribuição dos planetas, das atividades siderais, dos grandes astros siderais. Você imagine, não é? Todo o trabalho desses grandes espíritos organizando os planetas, as formas vivas que iam existir em cada planeta, e Jesus é um deles. E a gente fica sabe, imaginando a evolução meu desses Deus, que espíritos. coisa extraordinária. E Jesus, ele de um desses espíritos, ele foi o que tomou conta da Terra desde a sua formação, não é? Então Jesus está por aí. E ainda Emmanuel fala outra coisa no capítulo 2 desse mesmo livro, Caminho da Luz. Ele diz assim, quando esses engenheiros siderais começaram a projetar as formas dos seres vivos no planeta Terra, eles idealizaram a beleza e a ordem como sendo um dos traços indeléveis da criação. Foi a primeira preocupação deles. Não essa beleza que a gente considera, não é, Ivone? Do cosmético, de uma ajeitadinha, né? Sim. Não, a beleza da harmonia, da Natural. simetria, da harmonia, do equilíbrio universal. Então, esses espíritos, eles foram designados por Deus, por já terem a capacidade de terem nas suas mãos as rédeas diretoras da vida em todas as comunidades planetárias. Que coisa extraordinária. Às vezes a gente fica pensando, né? Para nós, habitantes da Terra, espíritos inferiores ainda, nos proporcionaram Nossa, toda essa beleza. Maravilha, Imaginamos beleza mesmo, né? o Isso é uma mundo beleza dos mesmo. espíritos. E no plano menor, a criação em plano menor é atribuída a nós. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer, através da manipulação do fluido cósmico universal, muitas coisas, né? Por exemplo, no plano material, aqui ó, a humanidade da Terra já foi à Lua há mais de 50 anos, projetou uma aeronave. Hoje nós temos computadores, nós temos sondas em vários planetas, telescópio Hubble. Então, nós já temos uma porção de coisa que conseguimos fazer, né? No nosso nível evolutivo, mas somos seres inteligentes e capazes, nos níveis diferentes da nossa evolução, fazer alguma coisa nessa cocriação, que foi uma delegação do Pai para nós. Olha que oportunidade, né? Pois é. E que contextos envolvem a cocriação sob a nossa responsabilidade? A nossa cocriação em plano menor, né? Eu fiquei pensando, Ivone, eu vou fazer uma leitura por minha conta. Porque, assim, a nossa inteligência do ser humano aqui no planeta não foi capaz só de fazer telescópio Hubble, grandes prédios, aviões supersônicos, né? E a gente cuidar de nós mesmos e cuidar dos nossos semelhantes também é uma obra de cocriação, não é? Aquela música popular que diz assim, cada ser carrega em si o dom de ser capaz e de ser feliz, gerenciar a própria vida, não é? Então, quando dentro da doutrina espírita nos é recomendada a reforma íntima, nós vamos fazer à custa do quê? De um grande esforço de transformação dos níveis do nosso pensamento, dos nossos sentimentos. Nós estamos, a todo momento, nesse trabalho de cocriação, investindo em nós mesmos, não é? É o que também Emmanuel chama de autoiluminação, não é? Então ele diz que muitos poucos dos discípulos do Mestre entenderam a necessidade da autoiluminação, que é um trabalho pessoal. Esse trabalho pessoal de cada um de nós é um trabalho também de cocriação. Assim como
Como pais, como mães, como professores, a gente cuida das crianças pequenas, orientando nos bons valores, orientando na boa conduta, também é um trabalho de cocriação. Então eu estou entendendo, e repito na minha leitura, que a gente pode considerar 3 contextos nessa cocriação em plano menor sob a nossa responsabilidade. O contexto material e o outro contexto que é de natureza, digamos assim, pessoal, que envolve o progresso intelectual e o progresso moral, não é? Então, todas essas atividades são trabalhos da cocriação em plano menor. E nós sabemos quanto que nós podemos criar a partir do nosso pensamento, né? É verdade. Agora, uma coisa que também eu fiquei muito reflexiva quando montei esse tema, estou estudando esse tema, é assim: será que tudo que nós criamos enquanto seres humanos, nós estamos colaborando com a ordem universal, não é? Sim. Será que quando é construída uma bomba atômica que vai destruir uma cidade, será que quando é construída uma arma letal, será que quando é articulada uma tática de guerra? Ivone, não é por aí que a gente vai chamar de cocriação. A cocriação, ela é um trabalho extensivo à criação divina e ela tem que visar o bem. E como diz a questão 629 do Livro dos Espíritos, idealizar e fazer o bem, vírgula, e para o bem de todos. Não é só para a minha pátria, para a minha família, para os meus amigos, não. Toda a nossa atividade de cocriação deve visar o bem, vírgula, e para o bem de todos. E quanto aos rumos do nosso progresso pessoal, nós contamos com alguma orientação dos espíritos superiores? Ivone, contamos. E por aí eu vejo como eles são misericordiosos com a gente. No livro Céu e Inferno de Kardec, no capítulo 3, a partir do item 8, existe o seguinte texto dizendo assim: a reencarnação é necessária à evolução humana para que haja o progresso intelectual através do trabalho e o progresso moral através da sociedade. Ora, exercer trabalho e conviver em sociedade são 2 das leis morais que estão lá no 3º livro do Livro dos Espíritos, né? Olha que coisa interessante, então. Nós somos orientados no progresso intelectual a cumprir a lei do trabalho e no progresso moral a vivência em sociedade. Quando a gente fala em viver em sociedade, também na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca bem, né? Que em vivendo em sociedade, nós temos oportunidade de evoluir através da prática da caridade. Quando eu fui ler esse conceito de caridade da questão 886 do Livro dos Espíritos, eu fiquei surpresa, porque lá está dito assim: a verdadeira caridade, como a entende Jesus, contempla benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Então eu digo, meu Deus, quando a gente tira do armário aquele casaco velho e colabora na campanha do frio, né, do agasalho, quando a gente vê na nossa despensa aquilo que já está vencido e coloca disponível, será que a gente está fazendo caridade, não é? Na simples doação de alguma coisa que já está atrapalhando os nossos armários? Então, a gente tem que lembrar, se tiver uma dessas 3 palavrinhas, benevolência, indulgência ou perdão, envolve caridade, senão não, não é? Aliás, eu quero me lembrar que quando eu estava comentando com a minha irmã, já desencarnada, a respeito disso, ela falou assim para mim: Irvine, você prestou atenção que a palavra que consta do conceito de caridade é benevolência? Eu falei, não. Ela falou, então presta atenção, não é beneficência, é benevolência. Eu disse, qual a diferença? Ela falou, vai ver. Eu fui procurar. Benevolência é formada por 2 palavrinhas, bene, que quer dizer bem, fazer o bem, e volere, que é querer fazer o bem, é querer exercer a vontade. Então, benevolência significa você fazer o bem querendo fazer o bem, sendo bom. Ao passo que beneficência, você pode fazer o bom, fazer o bem sem estar com envolvimento do sentimento de bondade, né? Que coisa extraordinária que é isso, envolvimento, né? Do sentimento. Então, é muito bonito. Então, é assim,
repito, no Céu e Inferno, capítulo 3, item 8, está a orientação dos rumos do nosso progresso intelectual e moral para cumprir a cocriação nossa para conosco mesmo. Irvênia, por que o nosso progresso moral não se encontra no mesmo nível das nossas conquistas intelectuais e tecnológicas? É verdade. Um progresso tecnológico imenso. Maravilhoso, nossa. Mas o lado moral está muito difícil, né? E a gente fica muito preocupado, até envergonhado com isso enquanto humanidade, né? Porque se a gente pegar as nossas ações na cocriação, em plano menor, no plano tecnológico, é nota 10. É nota 10. A gente tem coisas inimagináveis, né? De progresso, de telescópio, de computador, de avanços de todas as conquistas tecnológicas. Mas e a parte moral, hein? Nós temos hoje graves problemas sociais e morais. Eu viajei muitos anos com a doutora Marlene para a Europa. Quando eu comecei a viajar, eu falei, nossa, que beleza esse país, que beleza, não tem desemprego, tem seguro-saúde, tem... Quando eu comecei a prestar atenção, eu vi que a derrocada moral que varre toda a Europa é lamentável. O aborto é uma coisa assim banalizada, banalizada. Na Suíça existem clínicas de suicídio assistido, não é? Então a pessoa vai lá, ela entra lá na ONG que faz isso, eles cuidam de tudo, ela marca o dia de ir lá, às vezes a própria família acompanha e pronto, vão lá ou tomam um soro na veia ou uma dose letal de algum barbitúrico e pronto, não é? Faz o suicídio que é passado na televisão, se a pessoa autoriza, a própria TV estatal, o filme passa depois, está disponível na internet, né? Na Holanda tem eutanásia neonatal há muitos anos, há mais de 20 anos. Nasce alguma criancinha com alguma deficiência, alguma coisa, os pais pedem a eutanásia da criança, o paramédico vai na sua casa e faz a eutanásia da criança. Ou seja, a vida humana, ela entrou naquele processo de controle de qualidade que se fazem nas indústrias. Então tem um defeitinho, tira da linha de montagem, né? Assim, nasceu com defeitinho, descarta. Depois, como diz o meu colega de turma muito engraçado, o Edson, começou a vazar e a babá também descarta, né? Então é assim, que valor hoje tem a vida humana, não é? Então a gente vê toda essa questão assim, de maneira muito lamentável. O doutor Bezerra tem uma comunicação através do Divaldo, que se passou lá nos Estados Unidos em 2010, lamentando como a nossa humanidade, que já tem um índice de inteligência muito avançado, está descuidando da questão moral, né? Então, quando a gente vai mais a fundo nisso, Ivone, a gente pode ir na questão do Livro dos Espíritos 785. Kardec faz essa pergunta desde aquela época, né? Então, os Espíritos respondem, porque nós temos dois grandes entraves na estrada do progresso moral. Sabe quais são? Orgulho e egoísmo, não é? Orgulho e egoísmo. E na Gênese de Kardec, capítulo 3, cujo título é O Bem e o Mal, então os Espíritos explicam por que nós ainda persistimos na conduta do mal. Porque falta para nós o desenvolvimento adequado do senso moral. Que é o que o senso moral? É a distinção que nós automaticamente temos no nosso íntimo do que é certo e do que é errado. Quer dizer, inteligência para isso a gente tem, né? a gente tem. É só colocar em uso. Irvênia, o que nós podemos fazer em prol de um futuro melhor, de paz, de felicidade? Olha, Ivone, na própria obra espírita da codificação tem várias dicas, né? Várias orientações. Por exemplo, na questão do Livro dos Espíritos 629, tanto os Espíritos falaram no progresso moral, na conduta moral, que Kardec perguntou, afinal, o que se deve entender por moral? Porque alguém pode dizer assim, Irvênia, o conceito de moral tem um viés geográfico. Por exemplo, aqui no Ocidente, aqui nas Américas, o casamento é monogâmico. Mas se você pegar uma grande distância geográfica, cair em alguns países do Oriente, tem casamento poligâmico, né? Então, outra pessoa pode dizer, Irvênia, o conceito de moral também pode ter um viés temporal.
agora é assim, mas antigamente era de outro jeito. Não. O conceito de moral, segundo os espíritos passaram para Kardec, repito, questão 629 do Livro dos Espíritos. Não tem viés nem geográfico, nem temporal. Eles dizem assim, a moral é a regra da boa conduta. Começa pela capacidade do homem de discernir entre o bem e o mal. E assim poder optar pelo bem, vírgula, e para o bem de todos. Olha que regrinha fácil, simples, mas parece que o que é simples é mais difícil de fazer, Sim. não é? E tem outra questão ainda. No Livro dos Espíritos, na 917, Kardec pergunta, se o orgulho é um dos entraves para o progresso moral, o que fazer para destruir o orgulho, para tirá-lo do caminho do progresso moral? A resposta é taxativa. Viver a vida moral, que é a de fazer o bem, e também aprender a compreensão que a doutrina espírita vos dá a esse respeito. Então é assim, a doutrina espírita, com a sua base de ciência, reflexão filosófica e desemboca nas consequências morais, que dizem respeito ao exercício do nosso livre-arbítrio, o exercício do nosso livre-arbítrio, que é a moral, depende do nosso nível de conhecimento. Nós temos que conhecer, de estudar para entender. E entendendo a gente escolhe bem. E temos que escolher sempre o bem, vírgula, e para o bem de todos. É isso que nós temos que fazer daqui para frente para tirar o atraso do nosso progresso moral. Irvênia, muito obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe, né? Um assunto bem interessante. Muito obrigada, eu que agradeço, Ivone, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão conosco, a nossa gratidão e desejamos a todos muita paz.